Olá, meus caros, saudações. Dando continuidade aos crimes contra a incolumidade pública, reportados no título 8 da parte especial do Código Penal, e particularmente os crimes provocadores de perigo comum do seu capítulo 1, eu vou tratar neste vídeo do crime de explosão, tipificado no artigo 251 do Código Penal, tá certo? Eu falei no vídeo anterior, no crime de incêndio, e muito do crime de explosão é bastante próximo, bastante parecido em termos de estrutura tipológica com o crime de incêndio do artigo 250. Então, quem já assistiu o vídeo relacionado ao artigo 250 vai observar que muito daquilo que eu falarei agora neste vídeo sobre o artigo 251 tem aí uma proximidade muito grande, como eu disse, em termos tipológicos. O objeto da proteção jurídica do crime do artigo 251, crime de explosão, é a incolumidade pública, quer dizer, a segurança da coletividade, especialmente em relação a determinados comportamentos que geram perigo comum. Perigo comum esse, no caso específico da explosão, à vida de outra pessoa, à integridade física ou ao patrimônio de alguém. Sabendo que, neste caso, tal qual era no incêndio, o crime de perigo comum tem que ser perigo concreto, ou seja, aquele perigo que precisa ser demonstrado inequivocamente na situação concreta. No caso dos crimes de perigo comum, eles diferem dos crimes de perigo abstrato, porque os crimes de perigo abstrato são aqueles em que o perigo ele é presumido pelo próprio legislador. O legislador já presume a situação de perigo e, por conta disso, não há necessidade de esta situação de perigo especificamente ser provada. Basta a existência da ação em si, que pela presunção do legislador gera a situação de perigo. Aqui não. Aqui o crime é de perigo concreto, ou seja, em cada caso ele tem que ser efetivamente demonstrado para que possa ser reconhecida então aquela situação ali analisada como uma situação que gerou exposição a perigo, no caso da explosão, da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem. Tá? O tipo penal ele comporta primeiramente uma forma dolosa simples, a tipicidade objetiva dela está no caput do artigo 251, em que o núcleo é expor, que quer dizer gerar uma exposição, produzir algo. E neste caso, o algo é o perigo, né? A situação de risco, situação de perigo concreta produzida à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem. E de que forma este perigo concreto ele é produzido? De que forma que ele é produzido? Mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de qualquer substância de efeitos análogos à dinamite. Então, mediante explosão. O que é explosão? É aquela detonação estrondosa, né, com um largo espectro de alcance. Isso é o que nós podemos, é dessa forma que nós podemos definir explosão. Uma detonação que causa um grande estrondo e que tem um espectro de alcance de maiores dimensões. Pode ser também através de arremesso, que é o ato de lançar, né, de atirar um determinado objeto, ou ainda, conforme o 251, a simples colocação, que é o ato de colocar, de deixar aquele objeto em um determinado lugar. Que objeto é esse? Que instrumento é esse que vai gerar, então, aquela exposição a perigo, né, da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem, através de uma explosão, de um arremesso ou de uma simples colocação? Que objeto que vai ser este que produzirá esta situação de risco? Primeiro, o engenho de dinamite. O que vem a ser dinamite? Dinamite tem um conceito técnico, meus amigos.
Dinamite é a mescla, é a mistura de nitroglicerina com alguma substância inerte, que quando acionada, então, gera a explosão. O conceito de dinamite é esse, é nitroglicerina misturada com alguma substância inerte, capaz de, mediante o acionamento, gerar a explosão. Ou de qualquer substância com efeitos análogos da dinamite. Então, substância que também possa causar esta explosão, essa detonação estrondosa de largo espectro. E aí podemos citar como exemplos, né, aquilo que a doutrina traz, que se reconhece como algo análogo à dinamite, então o TNT, e também alguns explosivos plásticos aí que têm efeito muito semelhante. Neste caso, então, do caput do artigo 251, do crime de explosão, a pena é de 3 anos a 6 anos de reclusão e, cumulativamente, também pena de multa. A tipicidade subjetiva do crime de explosão, na sua forma simples, na sua forma básica do caput, requer apenas dolo genérico. Não há necessidade de qualquer motivação, qualquer propósito específico na atuação do agente quando ele expõe a vida, né, a integridade física ou patrimônio de outrem à situação de perigo através da explosão, do arremesso ou da colocação da dinamite ou da substância de efeitos análogos. Qualquer motivo para isso serve. Então o dolo aqui é genérico. Mas nós temos uma possibilidade de dolo específico quando ela ocorre naquela hipótese do artigo 251, deixa eu só ler direitinho aqui para vocês, que está no parágrafo 2º, quando ele faz uma remissão ao inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 250. O parágrafo 2º do 251, na primeira parte dele, ele faz uma remissão ao parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 250, que fala, então, lá no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo anterior, fala em incêndio com o propósito de obter vantagem pecuniária. Então, um incêndio provocado para obter uma vantagem pecuniária. E aqui, no caso, então, seria uma explosão também com o propósito daí específico, portanto, nesse parágrafo 2º, na primeira parte, dolo específico, né, de obter, então, com a explosão, danificar o patrimônio e com esse dano obter indenização, obter seguro, enfim, obter uma vantagem pecuniária decorrente deste ato. Então, no caput do artigo dolo genérico, mas na primeira partezinha do parágrafo 2º, que remete para o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 250, neste caso, o dolo específico de obtenção da vantagem pecuniária indevida para si ou para outrem. Os sujeitos ativos, os sujeitos do crime, primeiro o sujeito ativo é qualquer pessoa, porque a rigor qualquer pessoa tem a potencialidade de atuar explodindo, arremessando ou colocando o artefato de dinamite ou semelhante a dinamite e com isso provocando ali a exposição a perigo daqueles bens jurídicos mencionados de outra pessoa. Então qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. Sujeito passivo, primeiro ou primário, a coletividade, né, ou o Estado, se a gente entender o Estado como protetor da segurança coletiva, e em caráter secundário, alguém que de alguma maneira possa ter tido posta em risco a sua vida, né, a sua integridade física ou o seu patrimônio. O momento consumativo do crime, ele se dá com a efetiva exposição a risco da vida, da integridade física ou do patrimônio de outra pessoa. Quando a exposição a risco ela ocorre, ela se consolida, então é neste momento que estará consumado o crime de explosão. Não há, como não havia no incêndio, também aqui não há necessidade de o dano ser efetivamente causado
bastando a mera exposição, a simples exposição da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem à situação de risco. Se ocorrer algum dano efetivo, teremos aí uma forma de exaurimento do crime, que inclusive em certos casos gerará um impacto na condição de majoração. A tentativa é possível? Imaginamos que sim, né? Porque a rigor o crime de explosão ele vai ser praticado de forma plurissubsistente, que né, etapas sequenciadas e ordenadas entre si. Então a gente pode, na verdade, iniciar uma ação de explosão, né, iniciar algo que tenda a gerar a explosão, expondo então a risco e que exporá bens jurídicos de outras pessoas a risco, mas por uma circunstância alheia à sua vontade, ele não consegue consumar. Vamos imaginar que ele coloque, por exemplo, o fogo no pavio lá do artefato explosivo de dinamite e antes que exploda alguém vá lá e corte o pavio depois dele já ter sido aceso. Seria, não chegando então a ver de fato a exposição concretamente a risco da vida, da integridade física ou do patrimônio de alguém. Teríamos aí então um exemplo, né, com esse corte de pavio depois de ter sido aceso por outra pessoa, por circunstância alheia à vontade do agente, uma hipótese então que poderíamos tê-la como de tentativa do crime do artigo 251. Temos no parágrafo 1º do 251 uma forma mitigada do delito. Por quê? Porque nesta hipótese do parágrafo 1º, a pena cominada é menor. Lá no caput nós vamos ter 3 anos a 6 anos de reclusão e multa. E no parágrafo 1º, essa pena, especialmente a privativa de liberdade, ela cai para 1 ano a 4 anos de reclusão e também a pena de multa. Se a substância utilizada, né, não for dinamite ou explosivo de efeitos análogos. E aí cita-se, por exemplo, na doutrina especialmente, a pólvora. Né? A pólvora seria uma outra substância que também tem aí uma eficácia explosiva, mas, digamos assim, de uma impactação não tão intensa quanto a dinamite ou essa que seja de efeitos análogos, um TNT, explosivos plásticos, etc. Então, se a substância utilizada não for dinamite ou não for um explosivo de efeitos análogos à dinamite, quer dizer, a pólvora é um exemplo de uma substância, então, de menor alcance, temos a forma mitigada do parágrafo 1º, repito, a pena cai, então, para 1 ano a 4 anos de reclusão, mantendo-se também cumulativamente a multa. Nós vamos ter no parágrafo 2º do artigo 251 a forma dolosa majorada em 1º grau, com acréscimo de 1/3 da pena, que é o menor dos acréscimos em forma de fração previstos para o 251. O parágrafo 2º ele faz uma remissão ao parágrafo 1º do artigo 250. Na primeira parte remete para o inciso 1 e na segunda parte remete para o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 250. Então, aquelas majorantes do parágrafo 1º do artigo 250 também, pela remissão contida no parágrafo 2º do artigo 251, também vão ser aplicáveis a crime de explosão. Então, no inciso 1 remetido, né, aqui, os incisos que eu vou mencionar são os incisos do parágrafo 1º do artigo 250, que é o alvo da remissão do parágrafo 2º do 251. Então, o inciso 1 fala se o incêndio, no caso aqui, se a explosão causadora do perigo concreto à vida, integridade física ou patrimônio de outrem for para obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou em proveito alheio. Se houver a explosão, mas apenas tiver o propósito da vantagem pecuniária, sem que gere essa exposição a risco destes bens jurídicos mencionados, de outra pessoa, né, vida, integridade física ou patrimônio, aí teremos, nesse caso,
o crime de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, né, se for o caso, se for esse o propósito, lá do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, que é um crime equiparado a estelionato. O inciso 2 do parágrafo 1º do 250, remetido pelo parágrafo 2º do 251, então refere-se ao local onde o incêndio lá é praticado, que aqui seria, no caso, o local da explosão. Casa habitada, ou ao menos destinada à habitação, edifício público, edifício particular destinado a uso público. Vou ler aqui porque são vários, não dá para decorar tudo, então estou fazendo uma leitura bem rápida. Edifício destinado a uso público, edifício particular destinado a obra de assistência social, edifício particular destinado a obra de cultura, embarcação, aeronave, comboio, veículo de transporte coletivo, estação ferroviária, aeródromo, estaleiro, fábrica, oficina, depósito de explosivo, depósito de combustível, depósito de material inflamável, poço petrolífico, galeria de mineração, lavoura, pastagem, mata ou floresta. A consequência, neste caso, é uma majoração na terceira fase da dosimetria de 1/3 até, melhor dizendo, de 1/3 de pena. É a menor majoração possível, por isso a gente fala em majoração de 1º grau. A forma dolosa também ela vai ter uma majoração de 2º grau na combinação do artigo 251 com o 258, primeira parte, quando da explosão resultar lesão corporal de natureza grave em alguém. Lembrando sempre, né, que a lesão corporal de natureza grave é aquela que tem algum dos resultados previstos ou no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º do artigo 129. Neste caso, então, de produzir lesão corporal em alguma vítima de natureza grave, nós temos aí majoração de até majoração de 1/2, não é de até, é de 1/2 da pena pela regra da primeira parte do artigo 258, que se combina neste caso com o 251, majoração de mais metade da pena. E temos uma forma majorada de 3º grau na combinação do 251 com 258, segunda parte, né? segundo item ali do 258, que diz quando o resultado é resultado morte, quando houver resultado morte, então da explosão, nós teremos a aplicação da pena em dobro, neste caso, dobra a pena. Então seria uma majorante de 3º grau, lembrando sempre que a morte, nesse caso, tem que ser pré-ter-dolosa, ou melhor dizendo, o crime é pré-ter-doloso. O dolo da explosão, mas a morte havendo apenas por culpa, gerando então a forma pré-ter-dolosa do crime. Por quê? Porque se a explosão ela for um meio para se realizar um crime de homicídio, em que o sujeito não mate por culpa, mas mate por dolo, neste caso, então, nós teríamos aí o homicídio qualificado pela explosão e não o crime de explosão com resultado morte. Então, neste caso, repetindo, para ficar bem gravado, a morte, neste caso, ela gera um crime pré-ter-doloso. Temos que ter dolo na explosão, mas apenas culpa no resultado morte. E aí a consequência jurídica, neste caso, aplica-se a pena em dobro. 251 combinado com 258, segunda parte. Depois nós vamos ter ali, ainda no 251, no seu parágrafo 3º, primeira parte, uma forma culposa simples. Então, se a explosão for culposa e causar perigo de dano concreto, né, risco concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, nós teremos ali uma pena cominada de 6 meses a 2 anos de detenção,
se o crime de explosão for praticado com dinamite ou com substância de efeitos análogos à dinamite. Lembrando, TNT, alguns explosivos plásticos. Essa é a forma culposa simples, que está na primeira parte do parágrafo 3º. Repetindo, explosão culposa que gera perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, explosão culposa, portanto, por imprudência, negligência ou imperícia, né? Não querida, não pretendida e nem que tenha sido assumido o risco, mas que tenha sido de qualquer forma gerada por imprudência, negligência ou imperícia, de dinamite ou substância de efeitos análogos à dinamite, 6 meses a 2 anos de detenção, a pena cominada. Mas o próprio parágrafo 3º, na segunda parte, ele prevê uma forma culposa mitigada, quando a substância culposamente utilizada para a explosão culposa for outro tipo de substância que não dinamite e nem de efeito explosivo semelhante, análogo à dinamite, que pode ser, como eu já disse agora há pouco, também exemplificando a pólvora, né? Então, neste caso, na hipótese da segunda parte, nós teremos uma pena que vai ser de 3 meses a 1 ano de detenção. Na primeira parte, na explosão culposa simples, 6 meses a 2 anos de detenção, e na explosão culposa mitigada, com pena cominada, então, menor do que a forma simples culposa, 3 meses a 1 ano de detenção. Depois, na forma culposa majorada, nós vamos ter a possibilidade de esta majoração ocorrer da combinação do artigo 251, parágrafo 3º, com o primeiro item da parte final do artigo 258, que prevê como resultado a lesão corporal em alguém. Então, se alguém vier a ser lesionado em face da explosão culposa, independentemente de a lesão ser grave ou não, pode inclusive ser lesão corporal leve, porque esse item 1 do 258, parte final, ele fala apenas em lesão, então pode inclusive ser lesão leve, óbvio que pode ser lesão de maior gravidade. E neste caso teremos uma majoração da explosão culposa, então, quando resultar lesão em alguém, de mais metade da pena. Nós temos também uma forma que eu costumo chamar de qualificada majorada, no 251, parágrafo 3º, combinado com o segundo item da parte final do artigo 258, que é a previsão de resultado morte. E por que eu chamo essa forma culposa de qualificada majorada? Qualificada porque ela vai alterar a pena cominada. Então, a pena cominada passa a ser de 1 a 3 anos de detenção, por ser a mesma pena cominada do homicídio culposo. Então, nós temos aí uma alteração para maior do que a pena cominada à forma culposa simples. Então, teremos aí, por conta disso, uma qualificadora. E, ao mesmo tempo, uma majorante, porque sobre essa nova pena cominada, de 1 a 3 anos, que é a mesma do homicídio culposo, ainda se deve acrescentar 1/3 de pena na terceira fase da dosimetria. Então, nós vamos ter aí a hipótese que eu costumo chamar de hipótese ou forma culposa qualificada majorada. Qualificada pela alteração da pena cominada para mais e majorada pela incidência de uma majorante também de 1/3 de pena. Isso, como eu disse, na combinação do parágrafo 3º do 251 com o último item da parte final do artigo 258, ambos do Código Penal. A ação penal em todas as formas do crime de explosão, seja dolosa ou seja culposa, é sempre pública e incondicionada.
vale dizer, havendo prova do crime, havendo indícios suficientes da autoria, o Ministério Público, então, poderá ingressar com a ação penal por haver, então, configurado a justa causa. Questões específicas que eu anotei em relação ao crime de explosão. Primeira delas, o furto qualificado pelo explosivo ou artefato análogo, que está lá no artigo 155, parágrafo 4º, item A. Desculpa, parágrafo 4A. Então, se a explosão que destrua ou rompa o obstáculo com o propósito de subtrair a coisa, se a explosão causadora do perigo comum lá ocorrer para subtrair, tiver como propósito, na verdade, romper um obstáculo para subtrair um bem, então o crime vai ser não o do 251, mas o crime do 155, parágrafo 4A do Código Penal, que nós chamamos de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, um exemplo seria a explosão de um caixa eletrônico, de um banco, desde que cause com essa explosão algum perigo comum. A segunda questão a segunda questão específica, o roubo majorado pelo explosivo ou artefato análogo. Então, se a explosão que destrua ou rompa o obstáculo com propósito agora de roubar, na questão específica número 1 era furtar, agora com propósito de roubar, uma subtração, roubo nós sabemos que é a subtração mediante violência ou grave ameaça a alguém. Então, se houver o emprego de explosivo para romper algum tipo de obstáculo em crime de roubo, o crime será, daí o do artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 2 do Código Penal, roubo majorado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo. Tá? Então, se o emprego, enfim, de um explosivo for gerar perigo comum e for com o propósito de subtrair sem violência ou grave ameaça à pessoa, que seja o furto, 155, parágrafo 4º-A. Se tiver, de alguma maneira, emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, ao mesmo tempo, utilização de explosivo, 157, parágrafo 2º-A, inciso 2 do Código Penal. E nós temos ainda a questão específica número 3, se o objetivo do agente, quando houver resultado morte, se o objetivo do agente for matar alguém e para isso usar explosivo, como eu já disse lá atrás, o crime não é de explosivo com resultado, de explosão com resultado morte. Será o crime, porque o crime de explosão com resultado morte, a combinação lá com a parte final do artigo 258, precisa que o crime seja préter doloso, dolo na explosão e culpa na morte. Mas quando o agente não age com culpa na morte, ele age com dolo na morte, ele quer matar alguém e para matar usa o explosivo, aí o crime é de homicídio qualificado pelo uso de explosivo. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. Tá certo, meus caros? Estas, então, são as principais anotações a serem registradas acerca do crime de explosão do artigo 251 do Código Penal. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.